De uma forma geral, um livro não pode ser destituído da época em que foi escrito, servindo como uma lembrança para sempre na mão de quem o pegar para ler. Tal qual um prego fincado numa parede, um livro é uma testemunha do período em que foi concebido. No entanto, existem livros que trazem a característica da atemporalidade, ou seja, eles servem para retratar a época em que foram escritos, mas o seu conteúdo acaba sendo muito validado pelo futuro que ainda o aguardava. Esse tipo de livro geralmente até confunde o leitor. Este acaba achando que, por ver ali retratado naquelas páginas um problema tão próximo de si, acaba achando que o livro é novo. Mas não, ele data de anos, às vezes décadas, muitas décadas antes. E esse é o caso de Capitães da Areia, de Jorge Amado. Falar de Capitães da Areia não é uma tarefa simples. Muito pelo contrário, é uma tarefa difícil, bastante difícil. Não só porque é um dos maiores clássicos da literatura brasileira, item obrigatório por anos em importantes vestibulares da nação. Capitães da Areia retrata um problema social, um problema gravíssimo de ordem social, onde o seu autor, Jorge Amado, lá em 1937, procurou denunciar por meio desse livro. E o que ele fez foi, de certa maneira, comprar uma briga com o governo vigente. Novamente, falar de Capitães da Areia é preciso falar da época em que ele foi escrito. 1937 foi um período bastante complicado para o Brasil, onde Getúlio Vargas, já instaurado o seu Estado Novo, onde a gente pode colocar como sendo uma ditadura em território brasileiro, procurou não apenas banir a obra de Jorge Amado, mas como literalmente queimá-la em praça pública, onde o autor dizia com um certo orgulho envergonhado de que ele possuía até a ata do acontecimento. Ou seja, queimarem aquelas precisamente 808 cópias de Capitães da Areia em praça pública foi um ato de governo, foi um ato de Estado. Mas, afinal de contas, do que se trata esse livro? Esse tão aclamado e famoso livro do Jorge Amado. De uma maneira bastante simplória, ele trata de menores abandonados. A história se passa em Salvador, na Bahia, no final da década de 30, onde é revelado e é denunciado o problema dos menores abandonados na rua. A narrativa do livro, ela traz o cunho jornalístico, onde no início, logo nas primeiras páginas, nós vamos ver literalmente notícias de jornal falando de menores delinquentes que praticam crimes na orla da praia e o ponto de vista da população a respeito disso. Nessa história, o autor nos apresenta uma série de crianças, todas essas viventes na marginalidade, morando em um grande imóvel abandonado que eles chamam de trapiche na orla da praia. E lá eles montam literalmente uma sociedade à parte, uma sociedade montada e gerenciada por menores de 10 a 14 anos, lideradas por um jovem de 15 anos chamado Pedro Bala, o protagonista do livro. Pedro Bala, ele é um líder nato, um líder desde a infância, onde ele conquista literalmente a liderança desses jovens marginais com base em sangue. Em uma briga, ele retira
antes líder da gangue, e passa a liderar esses garotos, né? Capitães da Areia é o título que esses jovens marginalizados recebem pelo próprio corpo policial, não é? E o autor nos apresenta alguns desses jovens, e a partir do momento que você começa a tomar corpo nessa leitura, você começa a perceber que cada um desses jovens, aqueles que nos são apresentados de maneira principal e mais contundente, trazem uma característica da sociedade. Nós vamos ter jovens violentos, jovens caridosos, jovens muito voltados para a vida eclesiástica, e, no geral, nós teremos 3 jovens que vão nos cativar de uma maneira diferente, que é o próprio Pedro Bala, o protagonista. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para 2 jovens que são retratados no livro. O primeiro, chamado de Professor. O professor é um menino já muito culto, amante de livros, sempre tentando instruir os seus amigos muito menos letrados com aulas, literalmente aulas de português, pequenas aulas de matemática. E esse personagem, ele acaba tendo uma oportunidade de vida melhor no final do livro, mas é preciso observar a nuance disso. Ele consegue essa vida melhor graças à ajuda de alguém que percebeu o seu talento e resolve retirá-lo da vida da marginalidade, lhe dando uma oportunidade de estudo. O mesmo ocorre com outro jovem chamado Pirulito, muito propenso à vida eclesiástica e que o consegue, mas graças apenas à ajuda que o padre lhe dá. O padre, que é um personagem muito importante nesse livro, tem um papel muito mais relevante que o próprio Estado na condução da vida dessas crianças. Mas o que Jorge Amado nos apresenta ali, e no meu ponto de vista, é o personagem mais bem construído e mais realista de Capitães da Areia, chama-se Sem Pernas. Um menino com um problema de nascença nas pernas, e esse sim cultiva o ódio por todos pela falta de empatia que todos tinham com ele. Ele nutre um ódio da sociedade que literalmente leva a um desfecho mortal. Nós vamos ter também a única menina desse grupo, que chega nele muito tempo depois, quando a narrativa já está bastante adiantada, que se chama Dora. E quem, assim como eu, começar a obra de Jorge Amado literalmente de trás para frente, quando eu coloquei as mãos em Capitães da Areia, eu já tinha lido Gabriela, Cravo e Canela, já tinha lido Tita do Agreste, já tinha lido Tocaia Grande, que foi o último romance do autor. Nós conseguimos perceber, já tinha lido também Teresa Batista, Cansada de Guerra, um excelente livro. E todos esses principais livros do Jorge Amado, muitas pessoas concordam que ele tem um talento especial para montar personagens femininos. E em Capitães da Areia isso também não deixa de acontecer. Porém, é preciso lembrar novamente que Capitães da Areia, por incrível que pareça, é um dos primeiros livros de Jorge Amado. Ele é apenas o 6º ou 7º livro. Creio que o 6º. Ele é aquele livro em que, nas palavras do próprio autor, ele encerra a sua fase de contos baianos. Aqueles contos baianos que começaram com o Jubiabá, com Cacau, o País do Carnaval. Capitães da Areia, ainda, por incrível que pareça, e no meu ponto de vista, nós vemos ali um Jorge Amado ainda em formação. Ele ainda está desenvolvendo as suas características como grande autor que viria a ser, embora nessa época já o fosse, mas ainda iria desenvolver-se muito mais. E Dora parece ser um sintoma dos grandes personagens femininos
que viriam no decorrer de tantas décadas. Ela já tem força, ela já tem aquele carinho maternal por aqueles que estão ao redor dela, ela já é sedutora, embora seja uma menina ainda com 13, 14 anos na narrativa e nem tenha consciência de tudo isso, embora o autor seja bastante até púdico em nos dizer tudo o que ele gostaria de dizer nas entrelinhas. Mas, de uma forma geral, Capitães da Areia é um livro de denúncia, é um livro que nos faz pensar a respeito do menor abandonado, é um filme que não é um filme não, apesar de ter virado filme depois, muitos anos depois. É um livro que nos faz pensar a respeito de todo esse problema e que nos faz honestamente sentirmos mal, porque é um problema que ele retrata em 1937, não podemos nos esquecer disso, mas que é tão atual e cada vez mais problemático. Uma leitura que eu recomendo, uma leitura que muitas pessoas vão ler e pensar como eu consegui não ler isso até hoje. Sem dúvida, uma das grandes obras do autor, não é à toa que vendeu 4,3 milhões de cópias até a última consulta que eu fiz. Figura como o livro do Jorge Amado mais vendido fora do Brasil. E é isso. Eu gostaria de deixar aqui a minha recomendação e quem já leu e quiser tecer algum tipo de comentário, sinta-se à vontade. Muito obrigado.